Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, gostaria de acolher você que está aqui mais uma vez conosco, dando mais esse passo do curso que nós iniciamos há algumas semanas a respeito da amizade, da experiência da amizade. A você que está caminhando ao longo dessas semanas, um passo após o outro, aprofundando aspectos importantes dessa experiência, como nós divulgamos, desde antes de começarmos as aulas propriamente ditas, nós apresentamos o caminho que seria feito ao longo de cada etapa desse curso. Mas também gostaria de acolher você que talvez esteja assistindo essa etapa sem ter feito as outras, sem ter ainda assistido os outros passos que nós já demos, meditando, aprofundando as características da experiência da amizade. E aproveito para convidar, se você está aqui pela primeira vez, está vendo esse vídeo sem ter feito o percurso anterior, gostaria de lhe convidar a visitar esses conteúdos, eles estão disponíveis aqui no canal e você pode, fazendo desde o começo esse aprofundamento, talvez experimentar com mais facilidade o que nós vamos tratar aqui hoje. Isso não vai ser possível agora, você fazer essa recapitulação, mas você pode, ao terminar essa aula, voltar aos passos anteriores e ficar com esse conjunto que, no fundo, Deus inspirou para que nós fizéssemos juntos, esse caminho, tá bom? Então, gostaria de convidar você que não fez ainda as etapas anteriores a participar. Agora, já que estamos aqui, vamos juntos dar esse passo nesse curso sobre amizade, que vem como que coroar o caminho que nós fizemos, Talvez assim, não por ordem de importância, seja o aspecto mais, vamos dizer assim, mais decisivo ou importante daquilo que nós temos conversado, mas com certeza ele vai coroar porque ele é, no fundo, aquilo que vai nos levar, iluminados pelas coisas que nós refletimos anteriormente, levar aquele passo talvez mais prático diante daquilo que nós podemos agora viver a respeito da amizade, tendo feito esse aprofundamento, Então, nesse sentido aqui, o tema de hoje ele vai coroar o percurso feito, O tema de hoje é sobre amizade ainda, Todas as etapas foram sobre amizade, mas a cada etapa nós destacamos da amizade um aspecto, Nós fizemos realmente assim um caminho onde nós podemos colocar aquelas bases, aqueles alicerces, de modo a recuperar de modo mais profundo, mais frutuoso essa vivência. Então, o tema de hoje é a amizade no amor humano. Gostaria de recapitular para você também, que já fez ou que vai voltar para assistir as etapas anteriores, mas deixar aqui um fio condutor já, como nós temos feito desde as aulas anteriores, se recapitulando inicialmente o caminho feito para facilitar, para a gente ter sempre uma visão mais global do que nós temos aprofundado. Então, hoje nós destacamos a experiência do amor humano, tendo feito o caminho da amizade, no primeiro momento, a amizade com Deus, a amizade de Deus. Nós destacamos nessa aula, que foi a primeira, a amizade como sendo um traço da pessoa de Deus. Deus é assim, Deus é o amigo por excelência. Deus tem no seu jeito de agir, no seu modo de atuar na vida do homem, na história, na igreja, o modo como Deus se revelou. Não deixa dúvidas de que a amizade, ela é, antes de tudo, antes de ser um dom para nós no sentido de capacidade de amor humano, que é o que a gente vai falar hoje, mas a amizade, antes de tudo, antes de ser uma possibilidade, uma capacidade de amor entre os homens, entre as pessoas, ela é, antes de tudo, um traço do próprio Deus. Deus é amigo. E a amizade só é possível a nós porque Deus, de antemão, desde toda a eternidade e para sempre,
é o Deus amigo, né? E foi assim que Deus se revelou. Deus foi, em toda a sua revelação, a gente tem ao longo das Sagradas Escrituras, mas na história de um modo geral, nós temos infinitas provas do quanto Deus é amigo e de que Deus de fato é amigo dos homens, como a gente destacou, inclusive, refletindo um pouco sobre esse versículo, né, que está lá em Sabedoria 7:22, né, o Espírito de Deus amigo dos homens, né, porque Deus é de fato este bom amigo e eterno amigo. No segundo momento, nós falamos sobre as experiências de amizade nas Sagradas Escrituras. É importante, assim, nós percebermos como a própria palavra de Deus, ela dá um lugar muito especial, dá um destaque às experiências de amizade, sobretudo demonstrando o quanto Deus, por meio dessa experiência de amor entre as pessoas, Deus se utilizou para dar curso ao seu plano de salvação do gênero humano. Através de grandes amizades nas Sagradas Escrituras, e nós destacamos algumas aqui na segunda etapa desse curso, nós vimos como Deus inspirando, cultivando esse amor, reforçando esse amor entre as pessoas, né? E entre algumas especificamente, né? Reforçando esse amor de predileção, tendo Deus como centro, tendo Deus como aliança nesse amor de predileção. Foi dessa forma que Deus, inclusive, né, na economia da salvação, Deus pôde realizar aquele plano que salvaria todo homem, né, que salva todo homem, né, até hoje. Então nós vimos a importância de uma amizade em Deus e como só uma amizade em Deus ela pode levar de modo legítimo esse nome, né? O uso desse termo amizade, ele é muito próprio daquilo que acontece no amor de predileção entre as pessoas, tendo Deus como centro. Por quê? Porque ali se imita aquele traço que tem a sua nascente na vida do próprio Deus. Deus é que é amigo. Então a amizade, ela no fundo é uma reprodução de um amor que está na natureza de Deus mesmo. E com essa experiência com Deus, no campo das nossas relações, nós reproduzimos aquilo que já acontece na vida trinitária, não é? Um único Deus, três pessoas e três pessoas amigas entre si eternamente. Esse amor de predileção entre essas três pessoas, das quais nós trazemos a imagem e semelhança por decisão do próprio Deus, ao reproduzir essa capacidade de amor que está em nós, que nós podemos possibilitar, né? Nós transparecemos aquilo que acontece na vida divina. Isso é amizade, esse amor de predileção que nós podemos manifestar também nas nossas relações. Na terceira etapa nós vimos sobre a amizade entre os santos, né? A beleza, eu destacaria a normalidade dessa vivência entre os santos, né? Ao invés da gente imaginar que a amizade entre os santos foi uma coisa assim, quase desencarnada, e às vezes tentar reforçar isso, né? Para destacar a beleza e a profundidade da experiência de um amor de predileção entre os santos é desnecessário. Basta pousar o olhar sobre que qualidade de amor, de predileção moveu o coração daquelas partes envolvidas, como partiu de Deus no coração de cada um esse amor de predileção que tiveram um pelo outro. E dessa forma cultivado, né, as relações de amizade entre os santos deram frutos magníficos. Os santos que nós destacamos nessa aula, a gente pôde ver como dessas amizades, né, surgiram frutos, se pôde influenciar as impressões, vamos dizer assim, da humanidade em determinado contexto histórico, de modo a se lançar um outro olhar também para a experiência com o próprio Deus e desejar uma experiência nova com o próprio Deus a partir daquilo que se pode ver como os santos se relacionavam, né?
E hoje, finalizando, como nós já falamos, nós vamos falar sobre a amizade como experiência do amor humano, né? Experiência do amor humano. E para entrar nesse tema, é muito importante que a gente entenda, inclusive, essa expressão, o amor humano. Para falar da amizade com o amor humano, nós não podemos partir, né? Não podemos ir aprofundando sem entender um pouco melhor o que seria essa expressão, e não só a expressão, né? Mas a vivência dela. Então, quando a gente fala em amor humano, a gente já percebe no uso mesmo dessa expressão que isso supõe um outro, vamos dizer assim, um outro tipo de amor, né? Então, por que é o amor humano? Nós já entendemos, né? Já fica subentendido no uso desse termo que existe um amor que não é humano, pode ser outro, ter outra nascente, outra matriz, né? Outra natureza. E de fato isso é real, né? Nós temos o amor humano, mas existe o amor divino, que é diferente do amor humano, né? O amor divino é a nascente de tudo aquilo que é possível no amor humano. Se o amor humano é uma capacidade no homem, um potencial de amor, um potencial de afeto, um potencial de decisão, de escolha por alguém, de eleição, de predileção, de um agir na direção do bem daquela pessoa que nós amamos, que nós gostamos, né? Se essa capacidade de amor caracteriza a pessoa humana, né? E pode ser chamado assim, né? Amor humano, nós não podemos nos esquecer e nos distanciar de que essa capacidade, ela vem de algo que foi depositado em nós. Não foi o homem que escolheu nascer um ser que ama. Isso foi dado ao homem. Isso é uma graça, isso está depositado, isso está marcado. O homem é marcado com essa capacidade. Foi um dom que lhe foi feito ao ser criado. E de onde veio esse dom? De onde veio esse dom que nós podemos reproduzir no campo das nossas relações? Veio de onde nós viemos, não é? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus é amor. Nós vamos ver isso claramente, explicitamente afirmado na própria Sagrada Escritura. Deus é amor. Deus é amor por natureza. Deus não tem uma capacidade de amor, vamos dizer assim, passageira, temporal, de acordo com as perfeições daquilo que eu gosto de amar ou não, que eu aprecio. Não, Deus é amor por natureza. Nada pode modificar isso na natureza de Deus. Nem a minha imperfeição, nem a tua. Nada pode fazer com que Deus pare de amar. Nada pode fazer com que Deus tenha uma reação diferente do amor, de amar. Nada, se juntar as imperfeições dos homens todos, de todos os tempos, elas não podem modificar em Deus a sua reação, que é sempre a sua capacidade infinita de amar, porque Deus é amor por natureza. Nós temos uma prova muito concreta disso na forma como nós somos redimidos do nosso pecado, no modo como nós somos perdoados e salvos. Tudo em nós, nós reunimos todos os pecados de todos os homens do mundo inteiro, e isso foi jogado contra Deus. Deus, ao invés de se defender ou se vingar, ou punir aqueles que estavam ofendendo a sua pessoa, a sua divindade, como foi que Deus fez? Deus não teve uma reação como muitas vezes é a nossa, a da vingança, a de se defender. Deus teve uma reação de amor. O que o amor fez quando ele foi ofendido? Ele perdoou a parte ofensora, salvou a parte ofensora, justificou e santifica aquela parte,
aquela outra parte, aquela parte que foi desleal, aquela parte que foi imperfeita no amor. Então nós vemos muito claramente como Deus, o amor divino, é perfeitíssimo por natureza. A gente tem lá em 1 Coríntios 13, né, falando a respeito do amor. O amor não é invejoso, o amor não se ira, né? O amor é paciente, é bom, tudo perdoa, tudo crê, tudo desculpa. O amor jamais passará, né? Então a gente vê muito claramente as características do amor divino. Não tem como você olhar para nada no agir de Deus que não confirme essas palavras lá de 1 Coríntios 3. Nós temos ali naquela descrição do amor exatamente as palavras que se aplicam e até de forma muito limitada, né? Porque descrever o amor de Deus é uma coisa assim, tá dentro do impossível, né? De tão perfeito que é. Então esse é o amor divino, que é o amor que é perfeito, bom, que tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Um amor que não se ira, que não se vinga. Essa perfeição de amor se chama amor divino. Foi daí que nós viemos. Deus, quando cria o homem à sua imagem e semelhança, Deus diz assim: deixarei no homem esse traço meu, né? Algo dessa minha capacidade de amar, com um sinal de que este homem me pertence, de que está vinculado a mim, que de mim saiu e para mim deve retornar, né? Se a gente fosse colocar assim numa tradução detalhada essas palavras, até fazendo memória de todo o caminho de Deus conosco ao longo da Escritura e da história mesmo, a história da igreja, a história dos homens, no fundo é isso que Deus faz, mais do que aquilo que ele diz, aquilo que Deus faz, né? Quando ele deposita no homem esse traço seu. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Deus dá ao homem uma capacidade segundo a sua natureza, né? De acordo com a sua natureza humana, né? O homem tem uma natureza humana, embora ele tenha vindo de um desejo, de uma decisão de Deus. Deus decidiu que o homem existisse, mas a nossa capacidade de amar, ela é humana, ela tem uma medida humana, que nós temos visto, né, que é o quanto Deus nos favorece para que essa capacidade humana, apoiada por Deus, amparada pela graça, ela seja cada vez mais ampliada, aprofundada, que ela amadureça e cresça e dê frutos cada vez maiores, né? Mas a nossa capacidade de amor, ela corresponde à finitude da nossa realidade, à imperfeição da nossa realidade, uma vez que o pecado também nos alcançou, né? Então, nós temos o amor divino perfeitíssimo, sem defeito, infalível, o amor divino com todas as suas perfeições, né? E a sua capacidade incansável de preferir o homem, não obstante a realidade explícita da nossa imperfeição, do nosso pecado, do nosso desamor. E nós temos o amor humano, que, apesar de ter saído do desejo de Deus, né, de ter vindo, melhor dizendo, do desejo de Deus, do amor de Deus, do querer de Deus, né, de qualquer forma ele já é, vamos dizer assim, limitado por natureza, porque nós não somos Deus. Somos dele, mas nós não somos ele. Entende? Trazemos em nós uma capacidade de amor que corresponde, que sinaliza, né, que prova que nós temos essa nascente, né? Nós viemos de Deus, do desejo de Deus. Deus disse isso a nosso respeito, mas nós já fomos criados não como Deus.
Nós não somos Deus. Deus é só um único Deus em 3 pessoas. Deus, né? Então a nossa capacidade de amor, ela já é naturalmente diferente da de Deus no sentido de ser limitada, né? Nós temos uma capacidade de amor que ela é limitada. Ela precisa do amparo do amor de Deus para ser cada vez maior, mais profunda, mais madura e mais santa, né? E mais ainda depois desse evento do pecado original, né? Essa situação que vamos dizer assim, repousou, né? Que feriu, na verdade, melhor dizendo, a nossa capacidade de amor, que já era, vamos dizer assim, limitada naturalmente. Era limitada, mas ela era, vamos dizer assim, toda voltada para Deus antes do pecado. Ela era limitada, mas esse limite era uma característica, não era um problema. O homem ser limitado era uma característica, não era vamos dizer assim, a desgraça que virou, né? A desgraça no sentido de ausência da graça. Então, com a situação do pecado, o nosso amor humano, ele foi, além de que já era limitado, ele se tornou um amor ferido, mal inclinado, né? Um amor que vamos dizer assim, se distanciou e se desviou do seu propósito primeiro, deixado por Deus, depositado por Deus, inscrito e inspirado por Deus no coração do homem, né? É diante dessa questão que nós estamos e que nós precisamos partir dessa realidade para falar do amor humano. Nós temos algo em nós que é um dom enorme, que é uma característica que, atenção, o pecado não pôde cancelar, né? Ele pôde ferir em profundidade, mas o pecado, ele não pôde cancelar em nós a capacidade de amor, porque o pecado, ele não pode cancelar as decisões de Deus. Deus criou o homem assim. O homem está para sempre criado assim, com essa capacidade de amar. O pecado, ele perturba essa capacidade, não é? Ele desafia essa capacidade porque ele constantemente vai nos inclinando, nos colocando em outras direções que não essa. E Deus, com a sua graça, constantemente vai nos devolvendo a esse plano original. O fato é que nós temos na nossa capacidade de amor esse ponto de tensão. As áreas em nós, né, nós que fomos criados por Deus e desde o começo temos essas 3 dimensões em nós, né? Nós temos o espírito, nós temos a nossa alma e nós temos o nosso corpo, né? No nosso corpo nós abrigamos vamos dizer, a bagagem dos nossos sentidos. Eu estou dando esses detalhes todos, gente, porque isso é muito importante quando a gente fala de amor humano, tá? Então, vocês tenham assim um pouquinho de paciência com esse detalhamento, né? Certamente vocês já sabem muitos essas explicações, mas isso é importante para a gente criar aqui uma base para refletirmos até o fim sobre o amor humano e a amizade nessa realidade. Então, nós falávamos do amor humano, que veio de uma decisão do amor divino de o homem trazer em si essa capacidade de amor, o pecado que interfere, né, nesse belo plano de Deus, interfere, mas não cancela, não tem o poder de cancelar, né? Pelo contrário, foi absolutamente, definitivamente vencido pelo sacrifício de Jesus, né? Embora esteja muito na nossa liberdade acolher ou não acolher essa salvação, né? O homem continua livre, como foi desde o começo, né? E podendo, no uso da sua liberdade, se abrir ou se recusar essa salvação, mas não é muito o nosso tema, tá? Só falando assim, de passagem sobre isso que é um desafio também, não é? Mas o homem que com essa capacidade de amor,
com essa capacidade de amor que não foi revogada, né? Não foi tirada dele, pelo contrário, foi devolvida mediante o plano de salvação, é muito importante que a gente saiba que essa capacidade de amor, ela envolve, ela diz respeito ao homem inteiro, em todas as áreas do seu ser. O homem que tem essas 3 dimensões muito claramente na sua estrutura enquanto pessoa. O homem que tem um corpo e abriga no seu corpo toda a bagagem dos sentidos. O homem que tem a alma, né, que vem do grego psique, né, a psique humana, com toda a bagagem, todas aquelas áreas que estão abrigadas dentro da psique, né, a alma humana. Então a gente tem a imaginação, a gente tem a memória, a gente tem a afetividade, né, que são áreas ali que vão fazendo, que tem na alma humana o seu lugar de atuação, né, que tem a sua, vamos dizer assim, as suas potências, as suas operações na alma humana. Nós temos o espírito do homem, não é? A vontade, a inteligência, a liberdade, essas potências presentes no espírito humano, e que tudo isso, gente, nessa separação, nessa distinção que tem o objetivo apenas didático, porque isso no concreto no homem é absolutamente integrado, né? Essas realidades, essas áreas todas no homem, elas estão perfeitamente integradas. Dentro do plano de Deus, elas deveriam funcionar harmoniosamente, todas inclinadas para Deus somente. E a partir de Deus, do amor a Deus, elas, né, desenvolverem as suas operações, dirigindo o homem sempre na direção da vontade de Deus, do amor a Deus, no campo das relações, fazer e viver e experimentar, né, os relacionamentos sempre segundo a vontade de Deus. O problema é que o pecado interferiu no funcionamento deste homem e, portanto, na sua capacidade de amor. O amor humano foi ferido profundamente. E essa interferência do pecado em nós, na nossa capacidade de amor, desestruturou, não é? Desestruturou no homem, desorganizou, tirou a harmonia, né? Aquilo que o homem foi chamado enquanto um ser com capacidade de amar. Isso precisa ficar dito e ficar bem claro, porque falando de amor humano, nós vamos falar sim do dom, evidentemente, né, e sobretudo, mas nós temos também que ter muito claro que, apesar do limite, não era esse o problema, não é a questão, não é? Porque o amor humano, ele é limitado, vamos dizer assim, por natureza, visto que nós não somos Deus, não é? Mas nós temos que falar também dessa outra problemática que é o pecado e que vai fazendo muitas vezes, né, as suas interferências no nosso modo de amar. Nesse sentido, o amor de amizade, né, a amizade como uma experiência do amor humano, como uma capacidade humana de amar, ter um amor de predileção, né, de forma sadia, fecunda, profunda, frutuosa, é bastante desafiado por causa da realidade do pecado. Então, nós, ao longo dessa aula, nós vamos falar desses aspectos, o amor humano dom e o amor humano desafiado por essa interferência do pecado. Aqui vão entrar aquelas questões que a gente talvez já tenha ouvido falar, conheça de perto na experiência de algumas pessoas, ou que talvez nós mesmos já tenhamos vivido em alguma medida, né? A experiência do famoso apego, né? Que no fundo o nome disso seria uma dependência afetiva, né? A gente, por meio de um amor de predileção, sem se dar conta muitas vezes, nós passamos de uma experiência tranquila e sadia, de predileção, né, com Deus no centro, como deveria ser, mas por força muitas vezes do pecado em nós, a gente
passa desse amor de predileção com uma certa facilidade para um amor de centralização na pessoa, né, de quem a quem nós preferimos, e se tornando dela, né, um dependente, ou permitindo também que outras pessoas na nossa direção tenham esse mesmo comportamento, que não é nada adequado, não é? Que dificulta muito os processos de cura, de maturidade e de santidade entre nós. Então, a partir de agora, tudo que nós falarmos, citando o amor humano, nós vamos estar nos referindo à amizade, tá bom? Só para vocês saberem que eu vou usar isso como sinônimo a partir de agora, tá? Explicando, assim, conceituando algumas coisas, mas sempre fazendo referência, quando em se tratando de amor humano, ao amor de amizade, tá bom? Porque com capacidade de amor humano, nós vamos ter amor por muitas coisas, né? Vai ter o amor da esposa pelo esposo, né? E vice-versa, vai ter o amor entre os amigos, vai ter o meu amor por gostos específicos, né? Às vezes o meu amor pela minha profissão, por exemplo, o meu amor por isso ou aquilo que vão estar dentro dessa capacidade de amar que me corresponde, não é? Como pessoa humana. Mas eu gostaria de tratar a partir de agora, usando essa expressão, tá? Amor humano, a gente está se referindo à amizade por causa do propósito desse curso, tá bom? Então, nós vamos conversar um pouco agora sobre a amizade, né? Essa capacidade do amor humano como um dom, tá? É muito importante a gente ter isso claro, né? Como base, né? Esse amor humano como um dom, algo que nos foi dado gratuitamente. Isso que está em nós como um dom. E como um dom deve ser acolhido, né? Nós devemos ser gratos por esse dom, né? Agradecidos, e nós devemos usar esse dom, né? Não, a gente vê isso muito claramente no Evangelho, né? Quando aquele senhor que distribui, né, os dons, e os seus empregados que não, uns que multiplicam aqueles dons enormemente, mas tem um deles que, por medo, por temor servil do seu senhor, enterra aquele dom, achando que estava fazendo uma coisa super maravilhosa, não é? E o Senhor, quando volta, né, e vai pedindo a prestação de contas daqueles dons, o Senhor reprova a postura daquele servo que recebeu algo e enterrou. Né? Ou seja, as coisas que estão em nós, especialmente a nossa capacidade de amar, esse dom de Deus em nós, é algo a ser usado. É muito maravilhoso você pensar que, dentre todas as criaturas que existem, só nós temos, por dom de Deus, gratuitamente, não por merecimento, não porque pedimos ao sermos criados, nós não pedimos, isso não foi dado com uma sugestão da nossa parte, né? Deus nos crie com a capacidade de amar parecido com a tua ou algo do tipo. Nós não sugerimos a Deus, nós não demos a Deus essa ideia quando Ele nos criou. Nós somos criados gratuitamente, selados com esse dom. E devemos ser muito gratos por isso. Isso é o que nos caracteriza, nos diferencia diante de todo o criado. Ninguém na criação ama como o homem é capacitado a amar. Essa característica foi deixada apenas em nós. E devemos ser muito gratos por isso. E uma das formas de gratidão é o uso desse dom. Amar muito, amar com força, com decisão, com constância, amar de forma concreta é uma maneira de demonstrarmos e de exercitarmos, né, praticarmos a gratidão que nós temos para com Deus por termos sido selados com essa capacidade de amar. Né? Então, entender o amor humano
essa capacidade em nós como um dom é muito importante. Isso foi colocado em nós livremente por Deus. Deus livremente quis nos caracterizar com esse traço. E agradecidos, o nosso chamado é de praticarmos esse dom, né? Só que isso não devemos entender esse chamado como algo como uma convocação, não é? Algo quase como uma obrigação, porque afinal fomos favorecidos. Não, essa capacidade de amor humano em nós, ela é um movimento muito espontâneo. O homem, quando ele é impedido de amar, quando ele é impedido de exercitar essa força que ele traz em si, esse desejo, essa sede, essa alegria, né, que ele traz em si, essa potência, né? Talvez a palavra mais adequada seja essa, né? A capacidade de amar em nós é uma potência que, quando é freada, que quando é negada, que quando é fragilizada, isso faz muito mal ao homem. No entanto, a gente precisa ter cuidado também, quando a gente fala de capacidade de amar e de liberdade de amar, a gente não dá vazão a coisas que, por vias do pecado, né, que vive interferindo nessa capacidade, nesse dom de amor no homem, muitas vezes uma compreensão inadequada pode nos fazer chamar de amor aquilo que não tem nada a ver com essas características, né? E no campo das relações isso geralmente é muito desafiante, porque nós vamos com muita ânsia, nós nos lançamos com muita ânsia, com muita alegria, com muita abertura, com muita entrega às experiências de amor, especialmente naquela experiência que envolve predileção. Dentre tantas pessoas, eu escolho aquela. Né? No caso do amor de amizade, é assim. Nós gostamos de muitas pessoas, mas os amigos são aqueles que nós gostamos diferente. Né? Os amigos são aqueles que nós amamos de forma muito particular. Nós damos a eles coisas que nós não damos a mais ninguém. Nós mostramos aos amigos coisas que nós não mostramos espontaneamente. Fazemos inclusive questão de não mostrar, porque são às vezes as coisas mais caras a nós e que a gente leva com aquela preciosidade assim. Nem todo mundo merece ver isso, de tão caro que isso é. Né? Só pessoas igualmente caras eu gostaria de mostrar determinadas coisas que a gente traz, que a gente sente, que a gente pensa, coisas especialmente onde nós nos sentimos seguros em fazer o dom daquilo, né? Então essa coisa particular, predileta que são os amigos, eles estão dentro da nossa capacidade de amar, sim, isso é um dom, isso não é um problema. A gente vai já conversar um pouco sobre algumas características desafiantes, que é o contrário disso, né? Mas a princípio eu queria me deter a respeito do dom, daquilo a sermos gratos e praticantes, né? No sentido dessa capacidade de amar. Essas características da amizade que, como nós já falamos, elas vêm do próprio Deus, vêm da natureza do próprio Deus. Eu me lembrava de uma passagem bíblica onde, em João 13, né, Jesus está ali naquela ceia final com os seus discípulos, né? Jesus está prestes a ser entregue. E naquele momento final, ele sabendo, né, como diz a palavra, de tudo aquilo que viria a acontecer, Jesus está com os seus amigos. Aqueles a quem ele disse, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigo, né? Eu vos revelei o meu Pai, a coisa mais cara, a coisa mais preciosa, aquilo que é o que tinha de mais precioso. Para Jesus, ele revelou aos seus discípulos. Então não são mais servos,
são amigos, vocês têm acesso àquilo que é mais caro, né? E Jesus faz um gesto muito bonito aos seus amigos, muito forte, né? Muito eloquente, aos seus amigos nesse momento da ceia, que é exatamente se abaixar para lavar os seus pés. Vejamos bem assim, esse gesto de Jesus, porque com seus amigos, os seus prediletos, aqueles a quem o seu coração, vamos dizer assim, o seu coração humano, não é? Porque Jesus é 100% Deus e é 100% homem. Jesus, com o seu coração humano, teve um amor de predileção por aquelas pessoas, né? A palavra também diz, Jesus chamou a si os que ele quis, ou seja, aqueles que ele preferiu. Os discípulos ali, né, estão escolhidos, estão com Jesus naquele momento de intimidade, estão ali aquelas pessoas a quem Jesus quis, sabendo quem elas eram, os quis. E é a esses amigos que Jesus faz o gesto de, naquele momento da ceia, se cingir, se abaixar e lavar os pés. Jesus fez esse gesto aos seus amigos. Mas eu queria destacar aqui as palavras de Jesus já no final assim, desse momento, que é exatamente, né, depois inclusive da reação de Pedro, de não querer deixar que Jesus lavasse os seus pés, porque ele era quem era, né? Então, né, e Jesus diz, eu tenho que lavar, né? Se eu não lavar, não terás parte comigo. Aí Pedro vai para o outro extremo do exagero, então não só os pés, lava logo a cabeça, né? E Jesus sempre naquele trabalho de, vamos dizer assim, educar o coração daquele seu amigo, né? E Jesus fez isso com todos. Mas nesse gesto de Jesus, já mais no final, é interessante que Jesus diz assim, vocês viram o que eu fiz? Né? Se eu, sendo mestre e senhor, vos tratei dessa forma, né? Vocês também devem se tratar assim uns aos outros, né? E Jesus finaliza essa sua fala dizendo, dando inclusive não é uma convocação, né? Mas a impressão que dá é que Jesus comunica um segredo especial àqueles seus amigos, né? Porque Jesus diz assim, fazei isso, né? Fazei isso e sereis felizes. Vocês vão ser felizes se fizerem isso, se viverem assim. Aos seus amigos preferidos, Jesus faz esse gesto de abaixamento, né, os servindo, e apresenta isso como um caminho de felicidade. Isso é muito diferente de como a gente aprende a felicidade muitas vezes, aquilo que querem nos ensinar a respeito do amor humano como um caminho de felicidade no campo das relações. Então parece que para você ser feliz na experiência do amor humano, você tem que estar todo o tempo usufruindo, instrumentalizando, sendo o centro, desfrutando para si mesmo aquilo, extraindo do outro a quem você prefere, aquilo que você quer para você. Então, nessa experiência do amor humano, muitas vezes o que nós aprendemos como certo, como saudável, é nós estarmos no centro, sempre usufruindo. Olha, eu amo muito você e amo tanto que quero de você isso, aquilo, né? Então se tornou muitas vezes para nós sinônimo de amar muito alguém, querer aquela pessoa com tudo aquilo que ela é, com tudo aquilo que ela tem, mas em benefício próprio. E não é esse o modelo que nós temos na vida de Deus, na vida divina, de onde nós saímos, com essa característica de amarmos, com essa característica de capacidade de amor. É muito importante a gente trazer isso assim à tona e à luz, para que a gente coloque para nós como referência de amor humano assim, aqueles modelos, aquelas práticas que de fato representam o pensamento primeiro
de quando Deus, ao nos criar, colocou em nós como traço e, portanto, como potência, como funcionamento. Quando nós preferimos alguém e temos aquela pessoa, na nossa experiência de amor humano, né, nós temos aquele amor de predileção e temos aquela pessoa por amigo, é o meu amigo, é a minha amiga, é uma experiência de amor, de amizade, portanto um amor de predileção. Aquela pessoa amada, preferida, ela não deve se tornar alguém de quem eu usufruo, de quem eu extraio tudo que eu tenho interesse, alguém que eu retenho para mim. Pelo contrário, o amor de amizade é um amor que envolve muita liberdade, que envolve uma capacidade de amar com predileção e liberdade. O que foi que aconteceu com Jesus, com seus amigos prediletos ali? Jesus, ele põe em prática aquela felicidade. Sereis felizes se viverdes assim, Jesus diz. Então aquela prática de Jesus era uma felicidade de ser assim, independente da reciprocidade. O amor humano, ele em Deus, né? Ele em Deus, o modo como ele foi pensado por Deus, o amor humano é um amor de capacidade de fazer o dom de si. O dom de si. Então a alegria é constantemente fazer o dom de si. Isso de um modo geral a todos os homens, né? Mas no caso aqui, quando a gente está falando de um amor de predileção, de modo muito particular. Por quê? Porque nós preferimos alguém. Eu tenho um amor de predileção por alguém. Eu amo o meu amigo, eu amo a minha amiga. E nesse amor de predileção, nós devemos ter muito cuidado para não tomarmos um outro modelo de predileção, senão esse, dado por Jesus e apontado inclusive como uma garantia de felicidade. Eu não estou aqui para usufruir de você, para extrair de você aquilo que eu acho que preciso ter para mim como uma forma de ser feliz, né? Eu estou aqui para te dar. Porque no amor humano, no dom do amor humano, a felicidade é fazer o dom de si, é dar-se. Esse é o modelo sadio, acabado, né? Rumo à maturidade, rumo à santidade, quando a gente fala de experiência de amor humano. Esse foi um modelo muito claro deixado por Jesus e apontado por ele mesmo como um segredo de felicidade. Sereis felizes, não é? Se agirdes assim, se viverdes assim. Com seus amigos prediletos, Jesus aponta esse caminho, Jesus dá essa vivência como receita de como usar o dom do amor humano, especialmente nas experiências de predileção, o modo como eu faço o dom desse amor humano, né? Então, o amor que foi depositado em mim não está em mim para usufruir do outro de modo a instrumentalizar aquele que eu prefiro. Jesus, ao amar os seus, amou-os até o fim, né? Os amou com predileção, mas os seus gestos, né, no seu coração humano perfeitíssimo, santíssimo, Jesus deixando para os homens o modelo de como ser homem, com seus prediletos, Jesus apresenta como segredo da alegria, da felicidade, sereis felizes, né? Jesus apresenta como segredo o dom de si e não o usufruir de ti. Esse modelo está muito claro no agir de Jesus, no agir humano de Jesus. Se Jesus, com as suas vivências, né, quis nos deixar claro o modo do homem ser verdadeiramente homem,
o modelo de como Deus nos pensou desde o princípio, né, antes do pecado, já estava estabelecido que nós fôssemos como Jesus veio mostrar. Jesus veio mostrar como Deus pensou em nós ao nos criar. Esse jeito, essa capacidade de amor. E no campo da predileção, não uma postura, não uma prática, né, egoísta, eu no centro e tu me servindo com tudo aquilo que eu prefiro em ti. Isso não é amizade. Isso não é um amor humano que está, vamos dizer assim, funcionando adequadamente. Porque a alegria do amor humano, a alegria do amor de amizade é isso aqui que Jesus aponta. Né? Sereis felizes se fizerdes isso. Jesus estava com os seus amigos ali. As pessoas que só elas sabiam determinadas coisas, porque só a elas Jesus ensinava, mostrava, né, permitia o acesso, né, permitia que elas testemunhassem determinadas coisas. Então, a esses diletos, a esses amigos, Jesus diz, sereis felizes se viverdes assim. Né? Dando de você, né, para os diletos, dando de você para os outros, e não nesse lugar de usufruir, né? E isso precisa ficar claro porque quando a gente fala de amor humano, o mundo vai nos educando numa direção completamente oposta. A gente vai vendo como nós aprendemos na experiência de amor humano que nós somos o centro. Nós só conseguimos chamar muitas vezes de amor quando nós estamos sendo beneficiados. Como é que eu tenho certeza, né, numa experiência de amor? Quando é que eu me sinto segura na experiência de amor com alguém? Quando eu sou o beneficiado. Às vezes a gente não consegue fazer uma experiência de amor que vá muito adiante quando aquilo, vamos dizer assim, vai exigindo de nós que nós façamos o dom de si. Claro que a reciprocidade é um elemento extremamente, né, dentro da nossa realidade de amor humano, a reciprocidade ela é um elemento necessário, né? Na relação com Deus, Deus mesmo, vamos dizer assim, gosta que nós o amemos, né? Deus nos criou para amá-lo, Deus não precisa disso, certamente. Mas Deus nos deu essa alegria, essa honra, esse privilégio, essa graça de nós termos a possibilidade de amá-lo. Né? Então você vê que a reciprocidade ela é um dom, ela é uma experiência que nós gostamos de fazer, mas a reciprocidade ela não pode se tornar um condicionamento. E o modo como o mundo vai nos educando a respeito do amor humano parece sempre que, não só por questão de reciprocidade, mas até de prioridade. A gente gosta de se sentir prioridade na vida de alguém, e aí muitas vezes nós só conseguimos fazer o dom de si quase como uma recompensa, né, a esse primeiro lugar que nós gostamos de ter na vida das pessoas. Esse não é o modelo realmente deixado por Jesus. Eu só consigo te fazer o bem desde que você tenha preferência por mim. Isso não é amor humano, isso não é o dom da amizade, isso é egoísmo. Isso é egoísmo. Eu estou pagando com o fazer algo por ti, o fato de tu me teres, né, de forma predileta e me permitir que eu extraia de ti tudo que eu quero em ti, tudo que eu prefiro em ti. Isso não é amor humano, não é dom, né? Não é aquela troca sadia na dinâmica de um amor sadio. Isso são condicionamentos muito sérios que devem ser vencidos, né? Devem ser superados. E em muitos casos, às vezes, que assumem assim, proporções até patológicas, devem ser tratados mesmo, porque em experiências assim, bem extremas, né, as situações nesse clima de preferência mútua assume proporções assim, de sujeições
né, da dignidade do outro, né, de dominação, aquilo que a gente já vai falar daqui a pouco com mais detalhes, né, que precisam sim, né, de intervenção, de orientação, né, e porque ferem muitas vezes, dependendo com a demora com que isso seja percebido, identificado, né, as pessoas adquirem feridas muito profundas, muito sérias, às vezes até um pouco mais difíceis de serem tratadas. Ou seja, é um prejuízo muito grande nós não entendermos o amor humano como um dom e um modelo real que o amor humano tem. O modelo real do amor humano a gente tem perfeitamente acabado em Jesus. Por quê? Porque Jesus veio de onde nós viemos. Né? Jesus, a pessoa humana, Jesus, né, o Verbo de Deus, que é a pessoa divina, ao se encarnar, ao assumir a nossa humanidade, trouxe aquela demonstração, foi a manifestação de como Deus pensou o homem. A nossa capacidade de amar tem na pessoa de Jesus o seu modelo acabado. Olhar para Jesus e ver como é que Jesus foi amigo dos homens. Na prática, Jesus os deixou livres ou Jesus os obrigou ao amor? Qual dessas pessoas Jesus obrigou à reciprocidade? Qual dessas pessoas Jesus só fez o bem mediante reciprocidade? Com quais dessas pessoas, esses amigos, né, Jesus só fez o bem depois que a pessoa... Não, Jesus foi sendo amigo, né, tendo nisso o seu jeito de ser, a sua capacidade de amar. Aos seus prediletos, né, aqui Jesus revelou coisas muito específicas, né, coisas que talvez ele não mostrou para a grande multidão, né? A essas pessoas, Jesus fez o bem independente da imperfeição de amor dessa outra parte. Amei, mas Jesus era Deus amando. Sim, Deus amando. E com o seu coração 100% homem, Jesus deixa para nós o modelo, a medida, a referência clara daquilo que é possível para nós como homens. Em Jesus nós temos o ícone, a manifestação, a visão daquilo que nos corresponde como capacidade de amor humano. Né? Ajudados pela graça? Sim, porque o pecado fez nos causou uma ferida enorme, então nós precisamos sim da graça para abraçar, para sermos devolvidos a esse modelo de vida verdadeira que nós temos em Jesus, né? Mas se nós fugirmos, nos distanciarmos da clareza desse modelo, nós teremos muito mais dificuldades em amadurecer, em fazer uma experiência adequada de amor humano. Entende, gente? Então, a amizade que é um dom que inclui liberdade, que inclui amar livremente, que inclui fazer o bem, esse modelo de amor humano realmente de 1 Coríntios 13, né, é muito importante para nós, porque isso é um modelo que deve, por exemplo, ser característico na nossa relação de amizade, um amor que tudo suporta, tudo crê. Eu não estou falando de subserviência, tá? Porque o amor de Deus, ele não admite subserviência. Mas aquele amor de tudo suportar no sentido daquela caridade, né? Daquele amor de caridade, daquele amor de predileção que não se vinga, que não, mediante as imperfeições da outra parte, não rompe a relação por falta de esperança naquilo que o outro pode vir a ser, né? Levando em conta também que da nossa parte também, quantas imperfeições, quantas coisas nós também ferimos, né? E tudo isso entra muito em questão quando a gente está falando da experiência do amor humano. Por isso que
como as nossas imperfeições são inúmeras, nós precisamos nos agarrar muito fortemente a esse modelo deixado por Jesus, porque é nesse modelo que nós pautamos todo, vamos dizer assim, o trabalho de conversão, de crescimento, de amadurecimento que nós precisamos passar quando a gente fala de experiência do amor humano, né? A experiência de amizade que na sua característica de predileção deve incluir o fazer o bem, né? É uma coisa muito importante assim quando a gente fala de amizade também, e no caso fazer o bem, a gente ter esse olhar que é de certa forma natural quando a gente está falando de amizade, né? A gente acha no amigo tudo bom, né? Tudo é belo, tudo é desejável, tudo é amável, né? Só que isso não inclui uma cegueira a respeito, né? Inclui uma esperança a respeito, porque esse amigo que nós amamos e que nele achamos tudo bom, tudo nós queremos, nós gostamos daquilo, daquele jeito, né? Daquela pessoa, e isso inclui vê-lo bem, né? Ver bem quem é este que nós amamos, sem ilusões, sem fantasias, né? Porque às vezes quando a gente fantasia muito, quando vem a decepção, né, por causa das imperfeições da outra parte, as nossas reações muitas vezes não são das melhores, né? Então ter claro quem é o amigo que nós amamos é muito necessário nessa experiência de amor humano. É muito necessário para que a gente não viva assim uma ilusão e nem desista de fazer o bem, né? Quando nós enxergamos as imperfeições, e nem sejamos motivados a fazer o bem porque nós estamos interessados nas supostas perfeições do nosso amigo, né? Às vezes a gente acha a pessoa assim tão sumamente perfeita e acabada, e por causa dessa impressão eu gosto mais facilmente, mas no fundo eu tenho interesse em usufruir daquilo que eu estou enxergando, às vezes numa ilusão muito grande a respeito da outra pessoa. Quando isso se quebra, geralmente as reações elas costumam ser até um pouco violentas, no sentido de ruptura, né? No sentido às vezes de intolerância com aquilo que a gente se decepcionou, e uma amizade que tinha tudo para ser bela vai por água abaixo, né? E quando nós fazemos uma experiência franca, né, transparente, de um amor pela outra pessoa, sendo de fato quem ela é, nós vivemos o processo da paciência do amor. O amor que é paciente, que tudo suporta, que tudo crê, que tudo espera. Essa experiência do amor humano que sim, é salvífica por essas vias, com essas características, né? E não com as ilusões de perfeição que nós possamos ter a respeito de nós mesmos, né? Que é um engano muito grande pensar assim, mas também com relação à outra parte que nós amamos, né? Não amar por predileção por causa de supostas perfeições, mas amar por predileção, sabendo que esse amor suscitado por Deus pode ser por graça de Deus, concretamente aprofundado, não é? Foi assim que Jesus fez conosco, né? Sem ilusão nenhuma a respeito de nós, com o seu coração humano nos amou, nos escolheu, nos preferiu, nos salvou, nos santifica, né? Nos quer perto de si até hoje, sem ter ilusão nenhuma a respeito de quem nós somos. Pelo contrário, é a esperança de Jesus em nós, a nosso respeito, no modo como nos olha, que nos faz dar passos na santidade, apesar, né, não obstante todos os percalços que nós vivemos da nossa parte, né, com tantas imperfeições no amor. Então, já caminhando assim para o encerramento, né, já vamos nos direcionando para uma conclusão desse caminho que nós temos feito nas últimas semanas, e especialmente com relação à aula de hoje, onde nós estamos conversando sobre a amizade como amor humano, né? No amor humano que engloba tantas vivências, né? Nós amamos tantas coisas, né? Nós já falamos, amamos o esposo, a esposa, amamos os filhos, amamos a nossa profissão, amamos o que fazemos, o que estudamos,
amamos tantas coisas, mas especificamente aqui nós estamos falando do amor de amizade, né? Essa experiência de amor, de predileção, né? Os nossos amigos, aquelas pessoas que nós temos essa identificação natural, espontânea, legítima, né? E que é tão rica para o coração humano, né? É uma experiência que nos enriquece muito, a experiência da amizade, como a gente via agora há pouco, falando dela como um dom de Deus deixado em nós, né? Com essa característica de capacidade de amor que nos corresponde a partir de um plano e decisão do próprio Deus, essa capacidade de amor que está em nós como um dom e que nos faz tão bem, né? Que coisa maravilhosa você ter um amigo. Como é bom você ter um amigo, uma amiga, uma pessoa de quem você se sente parte, né? Você se sente parte da vida daquela pessoa e você experimenta que aquela pessoa faz parte da sua vida. Como é importante dentro dessa experiência do amor humano, como nós falávamos, não se desviar dessa felicidade, que é o segredo ensinado por Jesus, se viverdes assim sereis felizes, dessa felicidade de querer o bem livremente dos nossos amigos, essas pessoas a quem nós temos um amor de predileção. Você está sempre na amizade ocupado em favorecer, em fazer crescer, em querer o bem, em ajudar, em enxergar com esperança a vida, a história, o ser daquela pessoa, né? Sem engano, sem invernizar, vamos dizer assim, as imperfeições, quase como uma condição para a gente conseguir amar, né? Porque quem ama, ama inclusive com as imperfeições. E falando disso, entrando num outro aspecto desse amor de amizade, né? A gente estava falando sobre o dom, o amor de amizade como um dom, como uma liberdade nessa capacidade de amar que nós trazemos, né? Essa liberdade de preferir alguém. Só que isso, ao mesmo tempo que é um dom, ela comporta alguns desafios por causa do pecado, que, como a gente falava, faz as suas interferências nessa nossa capacidade de amar. Então, esse dom a ser praticado, a ser vivido, né? Esse dom que causa extrema alegria ao coração humano, deve ao mesmo tempo ter referências e modelos, né? No caso a pessoa de Jesus por excelência, mas a gente teve a oportunidade de ver também a vida dos santos e algumas referências bíblicas, experiências bíblicas. Nós precisamos de todas essas luzes, né, da verdade para vivermos bem esse dom e não enterrá-lo ou vivê-lo de forma desordenada e desorientada, né? Que o pecado nos inclina a isso. Mas quais seriam esses desafios que é importante a gente conversar sobre eles também, para que a gente esteja atentos a essas características de uma capacidade de amor humano que possa estar sendo desviada e, como faz o mundo, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, sendo legitimada como algo que tá ótimo estar assim, né? E na verdade não está. O mundo ele tem essa tática, né? De muitas vezes coisas que não se consegue mudar ou não se quer mudar, né? O mundo tende a validar aquilo como algo bom, legítimo, que não tem problema nenhum. E a gente vai passando, inclusive, muitas vezes, a tomar a defesa de desordens, chamando aquilo de nomes que, dentro do plano de Deus, pertencem a outra experiência, né? Então, a gente muitas vezes chama de amor, de amizade, coisas que não tem nada a ver com amizade. Que características podem nos ajudar a perceber quando um amor de predileção já não é mais amizade, né? A gente precisa estar atento a isso. É sobre isso que eu queria conversar aqui também, né? Talvez um pouco mais brevemente, a gente já caminhar para uma conclusão.
Quando a gente fala de preferir algo, né, a gente já tratava disso agora há pouco, a nossa tendência é querer ter aquilo. A nossa tendência natural é querer possuir. Aquilo me causa tanta alegria que eu gostaria de ter aquilo para mim. O que nós observamos a partir da vida de Jesus, especialmente, é que quando nós amamos muito uma coisa e temos por ela amor de predileção, o segredo da felicidade e da maturidade daquele amor é exatamente o dom de si e não o usufruir de ti. Numa experiência de amor humano, né, no caso a amizade, quando isso começa a ficar um pouco, vamos dizer assim, ferido, né, ou desviado da sua nascente, que é o pensamento de Deus, que é como aquele amor é vivido na vida divina, o que nós observamos é exatamente o oposto daquilo que Deus, não só do seu modo de agir, mas aquilo que está dito, né, e está instruído a respeito de um verdadeiro amor humano, né? Por exemplo, Jesus não só fez, mas instruiu. Jesus deu o exemplo do abaixamento, do dom de si, mas também disse: se fizerdes isso, sereis felizes. Jesus mostra como faz e Jesus instrui a respeito do como fazer. E na experiência da amizade, muitas vezes, nós vivemos alguns desafios e, dado a intensidade afetiva daquele amor de predileção, a gente tem muita dificuldade, muitas vezes, em rever os excessos ou os desvios daquela vivência, né? Então, a gente costuma achar que está tudo bem na amizade, coisas que são extremamente excessivas e pouco sadias para qualquer que sejam as partes envolvidas, né? Eu sou aqui amigo dessa pessoa e o nosso amor humano começa a apresentar algumas características que excluem visivelmente o fazer o bem, a liberdade, inclusive, né? E o nome disso especificamente seria a dependência afetiva. A pessoa perde aquela autonomia em relação ao amor. Então, a minha capacidade de amor e a minha alegria por amar aquela pessoa passa a estar extremamente vinculada, por exemplo, a uma recompensa, a uma reciprocidade desordenada. Aquilo passa a estar ligado a práticas que não têm a ver com o crescimento de nenhuma das partes, com a liberdade de nenhuma das partes, né? Então a gente precisa estar muito atento a essas características, porque elas às vezes se transformam num verdadeiro adoecimento e se distanciam muito daquele suposto amor de predileção, né? E que vai levando o nome, né? Olha como tal pessoa e tal pessoa são amigos, e o que se vê ali não tem nada a ver com amizade, né? Tem a ver com uma dependência mútua, né? A famosa codependência afetiva, inclusive, o nome mais específico, né? E as pessoas, aquelas duas pessoas vão vivendo como que se alimentando, se retroalimentando naquela intensidade afetiva, mas no fundo cultivando uma extrema escravidão entre si, né? Entre essas duas pessoas. Então é muito importante a gente estar atento a essas características. Gostaria de destacar algumas aqui para que a gente possa assim, ser bastante concreto em relação a isso, estar atentos, né? E pedir a Deus a graça de estarmos livres de tendências assim, né? De não cegarmos diante da intensidade afetiva e deixarmos de enxergar o quanto determinadas posturas não tem nada a ver com a amizade, né? Então isso precisa ser ajudado, questionado, com tranquilidade, né? Não são situações que nós devemos acrescentar o peso do julgamento em nome de provocar uma libertação ali. Não, nós devemos ter muita paciência, até porque a amizade ela tem as suas etapas, né? Geralmente quando você
encontra alguém que você se identifica num primeiro momento, a intensidade da identificação, ela cria naturalmente, vamos dizer assim, um aumento, né? Ela dá uma certa lente de aumento para a preciosidade daquela pessoa que você descobriu e que você escolheu amar a partir de agora, né? Então, geralmente a primeira fase da amizade é um encantamento só, né? É aquela pessoa perfeita sem a qual eu não posso nunca mais viver sem, né? Isso é uma etapa. E nós que assistimos uma amizade assim, ou que passamos por uma amizade assim, devemos ter muita paciência com essa etapa que, atenção, deve amenizar. Mas se ao invés de amenizar, né, essa intensidade, essa, vamos dizer assim, isso que a intensidade afetiva provoca, né, essa lente de aumento aí, né, ela se estende ao longo daquele relacionamento, acrescentando inclusive comportamentos, decisões, né, práticas que visam fomentar sempre cada vez mais aquela louca intensidade afetiva, desregrando o comportamento daquelas partes envolvidas, isso, aí sim, aí se precisa realmente de uma intervenção, porque a amizade ela vai dando frutos de abertura, de liberdade, de crescimento das partes, né? E não o contrário disso, que é dependência, né? Às vezes você vai vendo amizades, ou nós passando por isso, ou pessoas que nós conhecemos, ou que nós acompanhamos, não importa, né? Importa as características que nós vamos falando aqui, né? Às vezes a gente vai vendo situações onde... Eu me lembro aqui de uma passagem bíblica, eu vou citar essa passagem bíblica para descrever aquilo que a gente assiste ou vive, né? Muito concretamente, é Saul com Davi, né? Tomar aqui essa passagem bíblica, né? A gente sabe que Saul tinha uma espécie de dependência afetiva de Davi, foi ajudado por Davi no primeiro momento, cria um amor e uma gratidão por Davi, enxerga em Davi coisas que ele, como rei de Israel, Saul, como rei de Israel, deveria ter, gostaria de ter e apreciava, não é? Como sendo rei de Israel. Então ele observava em Davi aquela liderança, aqueles dons, aquelas atitudes todas de Davi. Davi era essa pessoa admirável, né? Então Saul, ajudado por Davi no primeiro momento, ele cria esse laço, essa admiração e quer Davi para perto de si, quer Davi sempre, não é? Tudo com Davi. E ele cria essa dependência afetiva, né? Então você vai vendo que Davi não é só o seu objeto de admiração, mas começa a ser um pouco as medidas, né? Para Saul. Davi tinha que estar presente para Saul se sentir seguro. Então, se Saul se sentia melancólico, ou triste, ou nervoso, ou o que quer que fosse, Davi tinha que vir para tocar lá um instrumento e Saul se acalmar. E essa dependência de Davi, mais tarde, exatamente porque não se tornou um amor de predileção sadio, mais tarde ela foi não dando os seus frutos de liberdade, de crescimento e tudo mais, ela foi se tornando uma experiência de ódio, de ciúme, de competição, né? Essa característica ela é muito importante ser observada, né? Quando às vezes a gente tem um amor de predileção por alguém e aquela pessoa, a presença dela, o que ela diz, o que ela pensa, o que ela gosta, começa a se tornar o tom da minha vida, o ritmo da minha vida, ou os critérios também, não é, das minhas preferências, do meu agir. Não tá ok quando a coisa começa a ir por aí, né? A gente precisa estar bastante atento. Mas eu sinto um amor por essa pessoa. Esse sentimento de amor, né? Essa intensidade afetiva, essa intensidade, né, nascida dessa predileção, ela deve ser acompanhada dos frutos também sadios de um amor
não é, de predileção sadio, legítimo. Pelos frutos, pelos efeitos, nós podemos perceber, dá para perceber claramente quando aquela predileção, ela é um amor humano, não é, sadio, ordenado. Então você vê que Saul, ele tinha aquela intensidade de predileção por Davi. No entanto, o desenrolar dessa relação, o desenrolar dos sentimentos e dos comportamentos de Saul na direção de Davi podiam claramente testemunhar o contrário, né? Testemunhavam claramente o contrário dessa suposta amizade. Então, Saul, quando começa a perceber o sucesso de Davi diante das tropas de Israel, ele não celebra aquela liderança de Davi, ele se sente ameaçado e ele começa a querer riscar Davi do mapa de Israel, né? Da vida de Israel. É aquele amigo que eu prefiro e que eu amo até que ele não me cause nenhum tipo de ameaça. Isso não é amizade, isso não é um amor humano que tá sadio. Não é uma intensidade afetiva, não é um amor de predileção que visa o bem, o crescimento, a alegria do outro, não é? Isso é claramente um amor, entre aspas, né? Um sentimento que eu tenho por aquela pessoa, mas se aquela pessoa não me devolve, se aquela pessoa não me acrescenta, não me dá aquilo que eu quero usufruir nela e dela, né? Geralmente a minha reação já não é mais de amizade, é aqui as portas se abrem escancaradamente, né, para o ciúme, para a inveja, para a competição, às vezes de forma muito velada, não é? Saul inicialmente um pouco de forma velada, mas depois de forma muito explícita, né, desencadeou uma perseguição em relação a Davi, né? Davi que no primeiro momento era aquela pessoa de quem Saul dependia para tudo, né? Quando ele não consegue ter Davi do jeito que ele quer, aquele amor se transforma num ódio e numa perseguição, né? Isso é uma coisa patológica, é uma coisa muito estranha. Ah, mas ele tinha um amor intenso. Não, isso não é amor intenso, isso não é amor de predileção. Né? Os frutos mostram que aquilo ali há muito tempo já deixou de ser amor. E nós devemos observar isso nas nossas relações, né? Às vezes relações onde nós só nos sentimos tranquilos, serenos, felizes, bem, seguros, confirmados, dependendo da reação daquela pessoa que nós temos o amor de predileção. Às vezes que eu só sei quem eu sou de fato e só me sinto segura a respeito de mim caso essa pessoa confirme, ou me admire, ou me elogie, ou pense isso ou aquilo de mim de forma clara, né? Ou esteja todo o tempo me dizendo aquilo que eu preciso ouvir dela, né? Sei lá, eu faço um bolo, todo mundo achou o bolo maravilhoso, mas aquela pessoa achou que não estava muito bom, pronto, né? Minha vida deixou de ter sentido, porque eu preciso daquela confirmação. E me torno dependente, às vezes, com coisas maiores, mas a dependência afetiva ela se torna, às vezes, uma coisa tão gigante que com coisas muito pequenas, até das coisas extremamente pequenas, nós dependemos da opinião daquela pessoa, né? Isso é uma situação que precisa de atenção. Claro que se você gosta de uma pessoa e aquela pessoa lhe dá um elogio, aquilo faz muita diferença, evidentemente, né? Então, se é aquela pessoa que eu gosto, é o meu amigo, é a minha amiga, faz um elogio um trabalho que eu faço, uma roupa que eu estou vestida, uma coisa que eu digo, algo que eu produzi, algo que eu estou fazendo, algo que eu gosto, né? Se aquela pessoa nos traz um elogio, evidentemente, né? Isso nos provoca uma alegria toda particular. Mas depender disso para saber quem somos, para estarmos bem,
para termos um norte de vida, dependermos disso, não é saudável. Não é saudável, né? Essa dependência afetiva, ela é o exato oposto de uma amizade. É o exato oposto, né? Não só a dependência, mas a codependência afetiva, né? Geralmente é uma coisa, vamos dizer assim, mútua, né? E isso vai ter a ver aí com um conjunto de várias outras características, né, que envolvem a personalidade, os temperamentos, né, das partes em questão. Geralmente a pessoa, numa experiência de codependência afetiva, nós temos assim uma parte, vamos dizer assim, mais forte, outra mais fraca, né? Na verdade, as duas partes são fracas, são frágeis, né? Mas uma é mais dominante. E geralmente a pessoa de um temperamento, né, uma personalidade mais dominadora, ela precisa de alguém fraco para ela se autoafirmar. Se eu não tenho nenhum fraco ao meu redor, né, dependendo de mim, como é que eu vou me autoafirmar com toda aquela necessidade que eu tenho, né, de estar dominando numa situação? Da mesma forma, a parte mais frágil, né, mais fraca, a pessoa que tem uma personalidade, um temperamento assim mais dependente, mais servil, ela precisa estar todo o tempo recebendo aquela confirmação, aquele apoio para se sentir segura, para se sentir alguém, para se sentir encontrada. Quando essa pessoa assim, com essas características, encontra alguém que lhe recompensa daquela forma, ela geralmente se torna dependente. E a parte dominante, geralmente percebendo que aquela pessoa precisa de mim para existir, praticamente, ela também se apega naquele relacionamento, né? Porque as duas encontram o que procuram. Uma procura dominar e depende disso para se sentir alguém, e a outra procura ser dominada porque depende disso para também se sentir alguém. Isso aqui se casa, não é profundamente, casa que eu digo não é matrimônio não, se casa no sentido de se encaixa, tá? Então isso aqui se encaixa profundamente, e é nessas relações que muitas vezes nós podemos viver, né, ou presenciar verdadeiras experiências de dependência, de codependência afetivas que nada tem a ver com o dom da amizade, com o dom do amor humano. Jesus teve pessoas que ele preferiu muito e explicitamente, mas Jesus não teve dependência de nenhuma delas. Jesus amava a família de Betânia, Marta, Maria e seu irmão Lázaro. Elas mandaram o recado a Jesus: aquele que tu amas está doente, que era Lázaro, né? E Jesus não foi imediatamente. E o fato de Jesus não ter ido, né, que culminou na morte de Lázaro, se ele fosse uma pessoa dependente, ele poderia ter se preocupado: eu vou logo fazer alguma coisa, porque se Lázaro morrer, elas vão pensar o que de mim, que eu não estive presente, que eu não fiz nada, que eu não amo. Então, Jesus, sem querer passar uma má impressão para os seus amigos preferidos, né, os seus amigos de Betânia, então ele poderia ter agido de outra forma. Mas Jesus não estava preocupado com isso. Jesus estava preocupado com o plano do Pai, né? E Jesus não vai imediatamente curar Lázaro, porque o plano do Pai era outro. E Lázaro morre. E quando Jesus vai a Betânia, já sabendo que Lázaro tinha morrido, Jesus só vai depois que Lázaro morre. As duas disseram a Jesus: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Então elas colocam para Jesus a impressão que elas ficaram, de certa forma: poxa, na hora que eu mais precisei de você, você não estava aqui, né? Que amigo é esse? Elas poderiam ter pensado, né? Mas Jesus, que não tinha dependência afetiva nenhuma daquelas pessoas, né, que tinha muito claro o que o Pai tinha mandado ele fazer, aí Jesus faz aquilo, né, que a gente conhece bem, que é a ressurreição de Lázaro, mas no momento que o Pai quis. Não fez, Jesus não curou Lázaro, não ressuscitou Lázaro porque tinha dependência afetiva ou se sentiu acusado pelas as duas irmãs de Betânia, que eram suas amigas, eram suas prediletas. Não.
Entende, gente? Então, esse modelo é muito importante para nós. Esse tipo de liberdade na experiência do amor humano, tendo Deus como centro, que nós precisamos perseguir muito claramente. Como é que a gente tem esse modelo? Rezando, né? Nós precisamos da vida de oração para conviver com Jesus e encontrar nele esse agir como uma graça sobre nós, curando o nosso coração daquilo que o pecado interfere, nos direcionando para uma experiência inadequada de amor humano. No caso aqui, é a dependência afetiva, né? Então, você vai vendo como na experiência de dependência afetiva, as pessoas envolvidas, elas não têm liberdade. Elas não estão livres, elas se alimentam de escravidões. E o pior, muitas vezes dando nomes que nada tem a ver com a escravidão que elas estão vivendo. Então elas se sentem felizes ali naquela experiência de amizade. E elas não estão felizes, elas estão cansadas, elas estão escravas, elas têm uma fixação assim 24 horas por dia sobre como não perder essa outra pessoa. Então elas remodelam sua vida, sua existência, o que fazem, o que gostam, todo o tempo em vista de não perder aquela pessoa e não ficar sem aquela pessoa, sem o olhar, sem a confirmação. Não tem outro nome para dar uma situação como essa, senão escravidão, né? Sustentada por um afeto que dá a impressão de felicidade, mas no fundo não, de forma alguma, é geradora de felicidade, né? Precisamos estar muito atentos a essas características, a presença dessas características nas nossas amizades, para que nós não demos a isso esse nome tão belo, esse nome que é um dom, né? Dessa experiência que é um dom. Nós podemos ver também como na experiência de amizade, assim, aliás, na experiência de codependência afetiva, as pessoas em questão, elas têm muita, né, elas acabam tendo muita dificuldade de abrir a relação, né? Isso é outra característica muito forte assim, da codependência afetiva. Não é uma amizade que cabem as outras pessoas, não é um relacionamento que a presença de outras pessoas vão enriquecendo também, vamos dizer assim, dinamizando o relacionamento. Geralmente é uma amizade que não cabe mais ninguém, geralmente é eu estou dançando de amizade, mas assim com incômodo, né? Porque é tão diferente do que é a amizade, mas é um relacionamento onde já não cabe mais ninguém, é um relacionamento onde o modo de amar, atenção, né? É um relacionamento onde o modo de amar realmente exclui qualquer pessoa, né? Ou qualquer pessoa que possa interromper aquele círculo vicioso, né? Não virtuoso. Qualquer pessoa que possa questionar e interromper aquela forma de amar que não inclui o dom de si, né, mas inclui o tempo inteiro aquele clima, aquela dinâmica de sujeição. As pessoas, quando elas têm dependência afetiva, elas costumam criar muito ranço a qualquer pessoa que, de alguma forma, tente interromper aquele sim. Então, se tornam inimigos da nossa amizade, né? São os inimigos do amor que nós temos. E essas pessoas não se dão conta de que elas estão sendo ajudadas. É muito difícil, às vezes, ajudar numa situação assim, visto que as pessoas estão acompanhadas naquela codependência afetiva, estão acompanhadas de uma cegueira a respeito da relação que tem, né? Então, nós que temos esse papel de auxílio, né? E nós que temos essas experiências de dependência afetiva com alguém, precisamos estar assim, com muito desejo, com muita abertura de sair de uma experiência de
que não é de amor, na verdade, né? Dessa experiência que não é de amor humano, porque não é isso o amor humano que Deus quer para nós, mas de uma experiência afetiva que, apesar da intensidade, se mostra desordenada, sem frutos, não é? Com feridas que vão sendo anestesiadas por uma intensidade, um falso prazer, mas que no fundo estão ferindo. A gente precisa perceber que essa característica da codependência afetiva, às vezes ela não é identificada tão facilmente porque ela tem um falso prazer em questão. Às vezes as pessoas, quando se tenta ajudar pessoas que estão vivendo assim, elas nem entendem aquela ajuda porque elas se sentem tendo prazer naquele amor, naquela amizade, naquela predileção. Elas não se dão conta da ferida. Porque a intensidade afetiva, a codependência afetiva, é muito característico dela um falso prazer, uma anestesia nesse falso prazer. Por que eu digo anestesia? Porque no fundo elas estão se ferindo. Essas pessoas estão se ferindo, mas elas não notam, elas não percebem, elas não se dão conta. E como assim elas não notam? Exatamente pela anestesia causada por esse falso prazer, né, numa relação assim. Né? A pessoa tem o falso prazer de estar sendo amada, quando na verdade ela está sendo subjugada por uma parte dominadora. A outra pessoa está se sentindo amada porque vê que tem alguém que lhe escuta, alguém que leva em conta a sua opinião, então ela se sente profundamente amada porque tudo que eu digo tal pessoa acolhe. E ela não está sendo uma amiga que dá tudo a conhecer e está vendo que a outra pessoa acolhe. Não, ela está dominando. E ela domina a outra pessoa. Eu estou cuidando desse meu amigo, eu estou cuidando dessa minha amiga. Então eu faço tudo para não me afastar dessa pessoa por nada e gosto de ter acesso a tudo da vida dela porque eu cuido pessoalmente de tudo isso que está ligado à vida dela. E na verdade você está dominando. Né? Às vezes são dominações que vão das grandes coisas às mínimas coisas. E o prazer que envolve isso, eu me sinto cuidando, mas estou dominando. E eu me sinto cuidada, mas eu estou sendo subjugada, o falso prazer que envolve isso causa realmente uma cegueira muito grande na codependência afetiva. Né? E não é uma coisa muito simples de se interromper. E aí você precisa de um trabalho, às vezes até lento, né? Porque você tem que ir com muito tato. Né? Porque você tá cuidando de duas pessoas que adoeceram se desviando do amor verdadeiro, né? Não são pessoas que devem estar sob ataque e sob punição de forma alguma, são pessoas que precisam de ajuda e a gente precisa ter muita serenidade, muita tranquilidade. Nós não vamos ajudar essas pessoas com intolerância, não vamos ajudar essas pessoas com punição, não vamos ajudar essas pessoas no grito, como se diz. Essas pessoas precisam ser alcançadas e serem ajudadas, né? E isso envolve um tato de amor também, de caridade, né? Para que essas pessoas possam voltar a ver, perceber aquilo que não são frutos, mas que são feridas nesse relacionamento, né? Então essas características todas a gente precisa estar muito atento. Às vezes a pessoa, quando nós temos assim como é o exagero da predileção, né? A gente pode pensar quando nós amamos aquela pessoa e a atenção dela não é só a coisa que me deixa mais feliz, é a coisa da qual eu preciso para existir. Porque, repito, quando a gente ama muito alguém, certamente o olhar, a opinião e a presença daquela pessoa nos alegra enormemente. Mas isso é diferente de depender disso para me sentir bem, para me sentir feliz, para me sentir alguém. É muito diferente, né? Então, tudo aquilo que eu exagero, né? Tudo aquilo que eu exagero a respeito do recebimento dessa outra parte. Eu supervalorizo,
qualquer coisa que venha dessa outra parte, a ponto de perder a paz, a ponto de perder a alegria se aquilo não me vem ou não vem do jeito que eu me sinta amada. Né? Às vezes, e a presença também desses outros sentimentos, como a gente viu em Saul, né? O ciúme, a competição, o não me alegrar com o seu bem, com o seu crescimento, e o seu crescimento sem mim. Né? Às vezes a gente tem aquele amigo, aquela amiga que está ali, cresce com você, e às vezes o caminho de crescimento daquela pessoa já não te inclui tanto. Isso, ao invés de ser para nós uma felicidade, né? Aquele amigo que está indo sem mim, mas está indo. E o seu amor permitir que você, o seu amor por essa pessoa permitir que ela vá, cresça e seja livre e frutifique, mesmo que aquilo não passe pelas suas mãos, isso sim é amizade. Mas às vezes não é esse o sentimento que a gente tem e precisamos estar atentos. Porque com muita facilidade essa predileção se transforma em sentimento de traição e ódio e vingança e tudo aquilo que não tem nada a ver com amor. Então queria concluir aqui com essas características um pouco difíceis, né, da gente apresentar, porque às vezes faz parte das nossas experiências pessoais ou das experiências de tantas pessoas que nós conhecemos, de pessoas que nós acompanhamos, de coisas que a gente se sente inclusive bastante impotentes em resolver, né? No caso essa experiência da codependência afetiva, mas que nós temos Deus, que é a fonte de todo amor sadio, de um amor santo, perfeito, que pode nos ajudar sempre com a sua graça para vivermos aquilo que a amizade no fundo é, como característica da vida divina e como dom deixado em nós, né, na nossa natureza humana por decisão do próprio Deus. Espero que os passos que nós demos nesse dia nos ajude a refletir sobre essa experiência, esse dom, e que o Senhor nos ajude mesmo com a sua graça e com a sua amizade a vivermos de modo frutuoso esse bem enorme, esse bem que causa tanta alegria ao nosso coração e que por decisão de Deus, né, não está revogado nas relações humanas, não está revogado também e principalmente na nossa relação com Ele. Deus abençoe. Shalom.